Então beleza, galera? Vou começar aqui esse vídeo para a gente falar um pouco sobre a diferença entre o que é uma query no CIEM, do que é uma assinatura e como isso fica diferente de uma regra de detecção. Nos vídeos anteriores, nas minhas playlists anteriores, eu vinha sempre falando regra de detecção, quando na verdade eu estava falando de queries. Estava falando só de consultas feitas no CIEM, e isso não é certo, né? Uma regra é diferente. Pensa assim, a regra é quando acontece algo e isso gera um alerta para que o SOC tome uma ação. Uma query sozinha não faz isso, né? Eu precisaria ter algum mecanismo que fique ali executando aquela query o tempo todo e quando acontecer, né, tiver aquele evento, gerar uma detecção para o SOC. Então eu peguei aqui, antes da gente entrar no detalhe de como isso funciona no CIEM, eu peguei aqui uns exemplos para mostrar a diferença entre o que é uma query, do que é uma assinatura, do que é uma regra no Yara, por exemplo. Então, para dar um pouquinho de visão para vocês, uma consulta no CIEM, eu estou usando o Elastic aqui, mas vale para qualquer CIEM, ela tem mais ou menos uma estrutura que busca, nos logs que foram gerados nas ferramentas, busca valores específicos. Então ela assume aqui que alguma ferramenta, algum mecanismo detectou aquela ocorrência de alguma forma e reportou isso para o CIEM no formato de um evento. Né? Então essa é a forma mais tradicional aqui para a query no CIEM. Né? Olhando para o lado das ferramentas que geram esses alertas, eu coloquei aqui um exemplo de uma assinatura do Suricata. Então aqui na assinatura do Suricata, ele mostra o que aconteceu ali na rede, no pacote que trafegou ali na rede, para ele disparar essa assinatura. Então se você for lá pesquisar e entender como é que é a sintaxe aqui do Suricata, vocês vão entender o porquê que esse ataque aconteceu e por que esse alerta foi disparado. Isso aqui vale para tráfego de rede, né? Então eu coloquei aqui também um exemplo de regra Yara. Regra Yara basicamente analisa ali arquivo, né? Busca dentro do arquivo algumas características para gerar um alerta de que aquele arquivo é malicioso. Então aqui eu peguei um exemplo de regra Yara, se eu não me engano esse aqui era uma regra que eu peguei no site, acho que é da FireEye, eu não lembro. E mostra, né? Exatamente, é da FireEye. E mostra algumas características. Aqui ele dá um pouquinho mais de contexto, mas ainda assim ele está procurando valores específicos dentro daquele arquivo, né, características particulares dentro daquele arquivo. O que vale a pena a gente destacar aqui de diferença? Query, assinatura, regra Yara, tudo isso daí são formas muito específicas, mas elas não te dão uma coisa muito importante na hora de responder para um ataque, que é o contexto. O contexto é o que diferencia uma detecção de uma regra. Você saber o porquê que aquilo aconteceu, em que situação aquilo acontece, o que está por trás do disparo daquela regra, é muito importante para que o analista do SOC consiga tomar ação de resposta. Então eu peguei aqui um exemplo de regra que eu tenho no meu CIEM, que traz um pouco mais dessas informações. Eu vou até editar essa regra aqui para vocês entenderem o que ela faz. Aqui nesse exemplo, eu estou gerando uma query, essa detecção, ela está sendo disparada a partir de uma query feita nos eventos do meu CIEM. Eu estou olhando índices específicos, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o que ela vai fazer? Ela vai sim usar aquela minha query para ver a ocorrência do incidente ou não. E essa query aqui, se ela tiver alguma incidência, ela vai mostrar isso para mim. Só que aqui eu consigo complementar com informações adicionais, que é uma coisa que não entra na minha query. Então eu consigo, por exemplo, falar, olha, isso daqui serve para identificar um PowerShell não interativo. Consigo colocar uma descrição mais detalhada do porquê que isso acontece e o porquê que é importante fazer essa análise. Consigo atribuir uma severidade, nem todo alerta tem o mesmo nível de severidade, né? A gente sabe que dentro do SOC precisa ter sim um trabalho de priorização do que é mais importante. Então aqui ele dá esse contexto, mostra aqui referência para onde você, como analista de segurança, pode entender mais como essa regra funciona, em qual tática técnica essa regra está inserida, em que contexto ela está inserida. Você consegue colocar aqui uma orientação para o que o analista do SOC deve fazer como próximo passo. Então, assim, aqui mostra, quem foi o autor, aqui mostra muito mais do que a query, muito mais do que a assinatura. Né? Então, a regra de detecção, ela tem que ter essas informações adicionais para permitir que o SOC seja mais rápido no final do dia. Né? E é para isso que servem aqui as regras, um exemplo aqui que eu estou mostrando. Todos os CIEMs têm algo parecido com isso. Aqui mostra de quanto em quanto tempo a regra roda e o que acontece depois que a regra que o alerta é disparado, se tem alguma ação de resposta ali ou não.
Então, para esse vídeo aqui, o ponto-chave é diferenciar uma query de uma assinatura de uma regra de detecção. São conceitos que estão muito próximos, mas são diferentes, não são a mesma coisa, e isso aqui faz toda a diferença na hora de tratar os incidentes. Legal? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente cria uma regra de detecção aqui, usando, no meu caso aqui, o Elastic, que vocês vão entender a lógica para aplicar em outros CIEMs. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu, um abraço.